Olá, meus camaradas! Sejam muito bem-vindos ao canal Automação e Simulação. No vídeo de hoje, nós vamos utilizar o terminal do VS Code para interagir com o CLP da Schneider TM200CE24T. Além de interagir com o CLP, nós também vamos interagir com o simulador, onde iremos realizar as operações de leitura e escrita de variáveis digitais e analógicas. Mas antes disso, eu vou pedir um favorzão para vocês. Já deixa aquele like, e se não for inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve no canal. Não custa nada e vocês vão estar me ajudando bastante a trazer cada vez mais conteúdo. Eu já estou com o VS Code aberto e vou explicar aqui alguns detalhes do projeto. Então, o que a gente tem aqui nesse programa? A gente tem uma classe que eu nomeei TM200CE24T e dentro dessa classe a gente tem o método construtor e o método terminal interativo. Além desses dois métodos, nós temos mais 4 métodos, que é para leitura de variável digital, outro para escrita em variável digital, outro para leitura em variável analógica e outro para escrita em variável analógica, que a gente já trabalhou nos vídeos anteriores desta playlist. Então a gente vai fazer uma aplicação com a leitura e escrita de variáveis digitais e analógicas. Num primeiro momento nós vamos comunicar com o CLP, tá? Para trabalhar a parte de leitura e escrita de variáveis digitais. Depois a gente vai comunicar com o simulador para trabalhar a leitura e escrita de variáveis analógicas. Aqui nesse programa, assim que eu abrir o terminal, depois que eu rodar o script, vai aparecer uma pergunta perguntando se a gente vai realizar um comando de leitura ou escrita. 1 para leitura, 2 para escrita ou 3 para caso eu queira encerrar o script. Tá? Então, caso eu escolha 1 ou 2, ou seja, leitura ou escrita, vai aparecer mais uma pergunta, que é mais uma input, que é perguntando se a variável que eu quero ler ou escrever, ela é digital ou analógica. E depois de eu escolher essa opção, ele vai perguntar o endereço. Tá? Caso a opção seja 1, esses dois que eu disse aqui acima, ele serve tanto para 1 quanto para 2, ou seja, tanto para leitura quanto para escrita. Depois de eu fornecer essas informações aqui, caso eu tenha escolhido lá no começo 1, ou seja, uma operação de leitura, e também o tipo de variável 1, ou seja, uma leitura de variável digital, ele vai chamar o método leitura digital. Aqui, o método leitura digital vai utilizar o readCoils, tá? Para ler no endereço que eu especifiquei. Caso eu tenha escolhido 1 e 2, ou seja, uma leitura de variável analógica, ele vai chamar o método leitura analógica. E o método leitura analógica utiliza o read round register para ler uma variável analógica. Certo? Aqui então é quando eu escolho 1, leitura. Aqui para cá é quando eu escolho 2, a escrita. Caso eu escolha uma escrita, além dessas duas informações aqui que é em comum para a leitura e para a escrita, que é o tipo de variável, se é digital e analógico e endereço, quando eu vou realizar uma escrita, eu tenho que dar uma informação a mais, que é o valor que eu quero escrever. Uma variável, caso eu queira ler uma variável, eu só preciso saber se ela é digital ou analógica e o endereço. Tá? Caso eu queira realizar uma escrita, eu tenho que saber o tipo de variável, se é digital ou analógica, o endereço, e eu vou ter que informar o valor que eu quero enviar. Tá? Então, é uma informação a mais que eu tenho que dar. Então, vou realizar aqui um comando de escrita, no caso eu escolhi a opção 2, ele vai perguntar qual o valor que eu quero escrever. Se eu quero escrever no tipo de variável 1, ou seja, numa variável digital, ele vai chamar aqui o método escrita digital, tá? que utiliza o write single coil. Caso eu tenha escolhido aqui uma opção 2, ou seja, eu quero escrever numa variável analógica, ele vai chamar o método escrita analógica, que utiliza o write single register, para escrever numa variável analógica. Então vamos
agora rodar o script. Tá, ele já está aqui com o IP do CLP, então a gente vai comunicar primeiro com o CLP para trabalhar a leitura e escrita de variáveis digitais. Eu vou rodar aqui. Eu vou deixar aqui enquanto aqui o terminal funcionando já. Eu vou explicar brevemente o programa aqui no Machine Expert Basic. Então já está aqui comunicado com o CLP, tá? E aqui está em vermelho porque eu não tenho esses componentes aqui no meu CLP físico, tá? Então fica aqui em vermelho. Para eu utilizar isso aqui, esses cartuchos analógicos, eu vou utilizar o simulador, tá? Então vamos lá. Vamos agora puxar aqui o VS Code. E vamos começar com a leitura de entrada digital, né? Vamos mudar aqui para digital. Tá? Ele está aqui na pod analógica, né? Vou mudar aqui para digital, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou começar realizando uma operação de leitura. E eu vou escolher aqui o tipo de variável, digital, e eu vou dar agora o endereço, que é o endereço 0. Ele me retornou o valor de true, né? Por quê? Eu estou lendo aqui uma memória, que é a M0. A M0 está conectada no meu botão de emergência, que está na entrada aí 0.0. Ele é um botão com contato NF. E eu espelhei o valor dele aqui nessa memória. Então ele já me retorna o valor de true. Se eu pressionar aqui o botão de emergência, vai abrir aqui e vai desenergizar aqui, tá? Então, se eu tentar realizar a leitura de novo, ele me retorna o valor de false. Então, está conseguindo ler corretamente. A gente leu uma entrada digital. Agora a gente vai ler uma saída digital, tá? Eu vou mandar executar o script de novo, tá? Eu fechei o terminal e abri outro para dar uma limpada. Deixa eu trazer aqui mais para cá. E agora vamos começar lendo a memória 4, tá? Que ela está espelhando o valor de uma saída digital. Então eu vou realizar uma operação de leitura digital agora no endereço 4. Ela me retorna o valor de false, realmente está desenergizado aqui, tá? E eu vou forçar aqui um valor, tá? Olha lá, energizou aqui, eu vou mandar ler novamente. Vou dar uma leitura digital no endereço 4. Agora ele me retorna o valor de true, tá? Vou fechar aqui esse terminal e rodar novamente. Vou trazer de volta aqui para 0. E agora a gente vai realizar uma escrita em saída digital. Então, a gente já leu uma entrada, leu uma saída. Agora a gente vai escrever em uma saída digital. Tá? Aqui eu vou escrever aqui na M7, tá? E a M7 vai espelhar esse valor na saída que eu desejo. Então vou realizar aqui uma operação de escrita digital. E no endereço 7. Aí ele pergunta o valor, eu quero escrever o valor 1, tá? Variável digital só pode ter dois valores, tá, gente? 0 ou 1. Ou true ou false, dependendo de como você está trabalhando, né? Aqui a gente vai utilizar 0 ou 1. Olha lá, mandei escrever o valor 1 e ele escreveu aqui o valor de 1 na variável 7. Agora eu vou trazer para 0 de novo, vamos realizar uma operação 2, né, escrita, é uma variável digital, e o endereço é o endereço 7, e o valor é 0. Olha lá, como vou para 0 aqui, tá? Foi para 0. Então, a gente conseguiu, nas variáveis digitais, realizar as 3 operações possíveis, tá? Lemos uma entrada, lemos uma saída e escrevemos uma saída. Então,
Vamos mudar agora para analógica. Então, vou abrir aqui outra pool e sair aqui do controlador físico, tá? Vou deslogar aqui e vou iniciar com o meu simulador. Tá? Caso vocês não tenham um CLP para testar, você pode já ir direto do simulador, tá? Não tem diferença nenhuma. Então vamos lá, eu vou agora rodar o script aqui novamente. Vamos começar com uma leitura de entrada analógica, tá? Vou puxar aqui o terminal mais para cima. Vamos começar com a leitura. Uma leitura analógica e é no endereço 0, tá? Vamos ler o endereço 0. Olha, ele me retornou o valor de 0. Porque realmente está zerado aqui a MW0. Agora eu vou escrever aqui um valor, tá? Só antes de eu continuar aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Os cartões que eu usei, tá? É esse TMCR2AI2, tá? Você adiciona ele aqui em M200. É esse primeiro aqui, tá? E esse aqui, o de saída, você adiciona bem aqui, tá? É o TM2AVO2HT, esse último aqui, tá? São esses dois que eu utilizei para simular aqui as entradas e saídas analógicas. Então vamos voltar aqui. Vamos forçar aqui um valor nessa entrada. Vou colocar aqui o valor de 10.000, tá? Vamos mandar ele ler. Novamente, leitura, 2, analógica e o endereço 0. Ah tá, ele está lendo 0, gente, porque eu esqueci de fazer uma coisa, deixa eu fechar aqui o terminal, de colocar o valor, o endereço do simulador, tá? O simulador ele não vai utilizar o endereço do CLP, a gente tem que alterar aqui para o endereço do CLP. Deixa eu salvar aqui e mandar rodar novamente. Então vamos diminuir aqui, realizar uma operação de leitura analógica no endereço 0. Olha lá como agora ele leu 10.000. Eu vou alterar o valor e mandar ele ler mais uma vez. Colocar aqui o valor de 4.565 e vamos mandar ele ler. Leitura, analógica, endereço 0. 4.565. Beleza, né? Show de bola. Vou fechar aqui, rodar novamente. E agora a gente vai realizar aqui uma leitura de saída analógica, tá? Então aqui está com o valor de 0. Eu vou mandar ele ler uma vez. Tá, 2. E agora é a variável 4. Olha, ele leu o valor 0. Agora eu vou vir aqui no simulador. Vou mandar ele forçar um valor. Tá? Na verdade, deixa eu vir bem aqui, né? Aqui, vamos colocar o valor de 500. Já alterou aqui. Vamos mandar ele ler agora. Leitura, analógica, endereço 4. 500, certinho, né? Por fim, vamos realizar uma escrita. A gente vai realizar aqui uma escrita em variável analógica, tá? Em saída analógica. Então a gente vai escrever na variável 5 e ela vai refletir esse valor para QW 1.1. Então vamos realizar o comando 2, comando de escrita, em variável analógica e no endereço 5. Eu quero escrever o valor de 3.000. Olha lá, show de bola, né? Então a gente conseguiu trabalhar aqui a leitura de variável digital, tá, de entrada digital, leitura de saída digital e escrita e saída digital. E as mesmas operações para variáveis analógicas, tá? Leitura de entrada analógica, leitura de saída analógica e escrita de saída analógica. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Até a próxima. Até mais, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e compartilha com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau, tchau.